Olá, amigo inscrito do Banco do Brasil. Nós voltamos a falar. Se ontem eu trouxe a petição ou a defesa da Sesgran-Hills sobre a anulação da questão 40, hoje a gente vira e olha o outro lado da parte interessada que está aqui para você, né? Tá aqui do lado, aqui na minha tela da verdade aqui. O que foi trazido então pela candidata que entrou com a ação, pelo seu advogado, defendendo a anulação da questão 40, polêmica questão 40, né? Então, primeiro, vamos às partes aqui que nós temos desse recurso, porque como eu falei ontem, teve alguns rebates aqui do advogado da banca Sesgran-Hills, né? Chamando inclusive todos os concurseiros para o processo. Ele queria colocar aí todo mundo, acho que quantos tem? É Banco Brasil, né? Tem 1 milhão de inscritos, 1,5 milhão de inscritos. Eu acho que ia ser bem complicado, mas tudo bem. Vamos lá, né? Achei, uma pessoa falou assim, olha, muito esperto o advogado em fazer isso, né? Imagina, trazer todo mundo pro processo. Exatamente, também achei muito criativo, interessante, né? Bom, lembrando que eu não sou formado em Direito, mas, tipo, de tanto trabalhar na área do Direito, eu acabo tendo aí minhas opiniões da área do Direito. Mas, gente, na tela para você, olha aqui, ó. Primeira coisa, ainda conforme decreto tal, tá? A instituição Sesgran-Hills foi declarada de utilidade pública federal, onde ela está sujeita, então, à competência da Justiça Federal para processar e julgar seus atos. Aqui o advogado responde àquela primeira questão que o advogado da Sesgran-Hills diz que este assunto não deveria ser posto sobre a Justiça Federal, tendo em vista que a Sesgran-Hills, na verdade, teria que ser sobre a Justiça Estadual. Tá? Que o interesse, por exemplo, do Banco do Brasil, que a Sesgran-Hills é uma empresa privada, e o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Então, na verdade, só se fosse uma empresa pública teria que ser na Justiça Federal. Então, como é uma sociedade de economia mista, teria que ser na Justiça Estadual. Mas aqui o advogado diz que, olha, não, tem um porém, a instituição Sesgran-Hills foi declarada de utilidade pública federal. Então, ela está sujeita, sim, à legislação, né, federal, ou seja, a competência para julgar essas questões é a Justiça Federal. É isso aqui por isso que eles mantêm que seja a Justiça Federal que julgue a anulação dessa questão. Primeiro fato que a gente traz para vocês é esse, tá? O primeiro fato para vocês entenderem aqui na questão jurídica. Vamos para a segunda tela aqui que a gente tem, olha só. A impetrada faz crer que é necessário o litisconsórcio. Aqui eu falo da questão de trazer. Litisconsórcio é trazer os amiguinhos para o processo, né? Passivo necessário de todos os candidatos já aprovados. Então, só os aprovados. Então, todos os aprovados teriam que ser chamados aqui no processo. Ó, vem cá, fala o que você acha do processo. Ó, você acha que tem que anular? Não tem? O que você acha? Entendeu? Mas, primeiramente, cabe destacar que o pedido da impetrante é de anulação e efeitos da anulação individual. Exatamente, que nem eu falo, gente. Eu sei que muita gente fica braba, é injusto. Eu acho injusto também, porque, pô, a banca, se é errado, anula para todo mundo, né? Mas na justiça, tá? 90% dos casos não se anula para todo mundo, é só para quem entra com a ação, tá? Ah, mas é injusto, não sei o que lá, isso aí dá um problema jurídico. Gente, é assim que funciona, tá? Não sou eu que faço as leis, tá? Se você pegar todos os concursos passado, sempre tem alguém que entra na justiça, que você não sabe, mas sempre tem alguém que entra na justiça e consegue anular. E anula a questão e ganha os pontinhos lá e entra subjúdice. E é assim que acontece com o nome de lá. Guilhermindo da Silva, subjúdice. E fica lá. Vai pro concurso. E você às vezes nem sabe que ele entrou subjúdice porque ele conseguiu a anulação de uma questão que ele ganhou pontuação. Mas a questão foi anulada só para ele, tá? Então eu tô trazendo informação. Esse juiz está dizendo que ele quer anular para todo mundo. Que eu já vi acontecer, mas em 5 a 10% dos casos, tá? Eu já vi juiz anular e vai para todo mundo. Mas beleza. Então aqui o advogado está dizendo, olha, é só para ela. Então, ou seja, somente para impetrante, não falando então em efeitos de eventual decisão para todos os candidatos. Então isso que ele está dizendo, olha, não tem efeito para todos os candidatos. Ainda conforme jurisprudência do STJ, não há formação de litisconsórcios necessário, visto que é apenas uma expectativa do direito. Então usa esse entendimento do STJ aqui para dizer, olha, não chama ninguém porque não tem obrigação de chamar. Tá? Então, é o segundo ponto de defesa aqui do advogado sobre essa questão, tá? Vamos para a terceira imagem aqui na tela para vocês. Então, olha, é flagrante. Agora é sobre o erro da banca, né? Então, sobre a questão. E é polêmico. Eu vi comentário, tem gente que diz que tem que anular, tem gente que diz que não tem que anular, que é um absurdo anular, e gente dizendo, nossa, como que não anula? É um erro grotesco. Então, olha só, a opinião do advogado da candidata trazendo para vocês. Se a Sesgran-Hills diz que não tem que anular ontem porque não foi revogada a dita da lei cuja lei lá, então é flagrante o erro da banca ao afirmar que o artigo 10 da lei de 64 manteve a competência do Conselho Monetário Nacional de autorizar a emissão de papel moeda. Tá? Dizendo, não manteve. Tá? Autorizar a emissão de papel moeda não é a mesma coisa que impor condições e limites para a emissão.
Então ele está dizendo que autorizar não é a mesma coisa que impor limites e condições. Em nenhum texto da lei, em nenhuma norma interna, a expressão compete ao Conselho Monetário Nacional autorizar a emissão de papel moeda, onde o único lugar o qual aparecia é no texto revogado, o que demonstra que o legislador retirou tal competência do CMN. Então ele está dizendo, olha, foi revogado, não tem nenhum lugar que diga que tem essa competência. Estou dizendo o que ele está falando. Se você tem a sua opinião sobre esse assunto, escreve no comentário. Eu acho que é isso por causa disso. Você, eu acho que tem que anular por causa disso. Eu acho que não tem que anular por causa disso. Então, é discussão aqui jurídica, né? O advogado César Granil diz que não pode anular, e aqui está dando lá razões que tem que anular e por quê. Olha só, nota-se que o argumento trazido pela impetrada, além de genérico, é de um erro de interpretação grotesco. Por que ele repete esse erro de interpretação grotesco? Porque o juiz só pode anular questão que tem erro grotesco. Então, é por isso que tem que bater no grotesco ali para ficar grotesco para poder anular. Fazendo crer que o legislador revogou um dispositivo de lei sem qualquer aplicação prática. Ele está dizendo assim, mas revogou um artigo de lei que não tem aplicação prática, então qual seria o sentido? Então, ou seja, o legislador, ao revogar tal dispositivo, apenas o fez por capricho? O próprio assunto que se trata a lei traz como texto o seguinte, daí vai a Lei Complementar 179, define os objetivos do Banco Central do Brasil e dispõe sobre sua autonomia, sobre a nomeação e exoneração de seu presidente e seus diretores, e altera o artigo tal, e altera o artigo da Lei número 4.500, e altera artigo da Lei 4.595 de 64, tá? Passando para outra telinha aqui, olha só. As metas de política monetária serão estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, competindo privativamente ao Banco Central do Brasil conduzir a política monetária necessária para cumprimento das metas estabelecidas. Ainda não é difícil encontrar notícias sobre a revogação onde todas apontam para o seguinte argumento: dar maior liberdade para o Bacen para emitir o papel moeda. Então ele está dizendo, olha, em todos os lugares que saiu essa lei, ao ser revogada a lei anterior, né, lá, todos disseram que com essa nova lei ali, que basicamente a emissão de papel moeda seria, né, pelo Bacen, é isso que eu entendi, ó. Algumas ações do Banco Central precisavam de autorização do Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo no qual o presidente, né, e tal. Atualmente o Paulo Guedes, muito bem, para várias ações o Banco Central não precisa mais dessa autorização, como por exemplo a emissão de papel moeda. Isso aqui é uma reportagem que os caras falam diretamente que não precisaria. Então o entendimento de que com a revogação da lei anterior, então estava revogado aquele artigo. Novamente aqui a opinião trazendo a notícia aí do que foi comentado. Tá? Então tem muita gente dizendo, mas isso não está na lei, isso é um comentário. Eu não estou defendendo lá nenhum, só estou dizendo que um diz e o que o outro diz, tá? Não tenho opinião formada sobre isso, teria que estudar muito a fundo o assunto, estou tendo que estudar bastante para minhas provas agora no instante, tá? Então, ó, referente ao artigo 10, agora é o final do que fala o advogado. Referente ao artigo 10, este remete a limites e condições, ou seja, o CNM estabelece diretrizes o qual o Bacen precisa seguir para emitir o papel moeda. Porém, cabe ao Bacen, sem qualquer autorização, o momento e a quantidade que irá emitir a moeda. Então, novamente dizendo que está errado aquele artigo anterior que foi revogado. Tá? Deste modo, em se tratando de erro totalmente grosseiro, então não é só grosseiro, é totalmente grosseiro, onde a fundamentação trazida pela banca examinadora mostra ser imprestável. Cara, eu achei incrível, né, que bom, ele bate veemente, né, então é erro grotesco e a fundamentação é imprestável, tá? Se espera que a justiça seja feita de modo que a liminar seja novamente analisada, então volta para analisar a liminar é o quê? Para dar os pontos para a candidata, essa é a liminar, só que o juiz está querendo dar a liminar para todo mundo os pontos, então tem isso que ver, né? Nesse ponto, deferida, anulando a questão número 40 do certame, atribuindo-se mais 1,5 ponto à nota da prova objetiva de conhecimentos bancários da impetrante e, consequentemente, seja realizada sua nova classificação na lista de aprovados. Então, aqui termina a petição. Nesses termos, pede deferimento Rafael Tambosi. Eu, cara, achei linda essa letra aqui que foi escrita, né? O nome do advogado, não sei se é ele que escreveu ou se é esse que assinou, mas muito bonito aqui o final. Cara, eu acho estilo aqui, fica bonito assim, um documento bem assinado. Mas tudo bem, isso aqui não tem que achar bonito nem nada, tem que trazer a notícia para vocês. Então eu trago a notícia para vocês, o final termina com isso. Tá? O advogado pedindo novamente a análise da liminar para que seja dada a liminar, dado esse 1,5 ponto para a candidata e que ela tenha uma nova classificação no concurso, ou seja, porque ela nem tem a classificação, quer dizer, ela tem a classificação aquela anterior, né, que está numa posição, que ela seja feita uma nova
classificação de que ela vai ser colocada aí um pouquinho mais para frente. Subjúdice mais para frente, porque depois da liminar pode ser julgada a questão e pode ser definido na sentença final se a questão vai ser anulada ou se a questão não vai ser anulada, se a questão vai ter efeito só para ela ou se vai ser para todo mundo. Como eu sempre disse, olha, agora nós estamos ao quê? Dia 12, nós estamos a 2 dias do resultado. Então, caminha contra o relógio. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eu acho quase impossível que o juiz vá dar uma decisão agora, antes do resultado. Vamos continuar acompanhando, a gente tem o link do processo, vamos continuar acompanhando para ver se há algum despacho. E se houver algum despacho, pode ser que ele defira a liminar. Aí, deferindo a liminar, por exemplo, ele tem que notificar a Sesgran-Hill para que refaça a classificação ou altere a classificação dessa candidata. Ou se for para todo mundo, aí ele vai ter que notificar a Sesgran-Hill para que refaça o resultado inteiro. Então é assim, cara, é aquela emoção, né? De dirigir na chuva ali, você tá na frente, tá dirigindo e daqui a pouco pode acontecer alguma coisa que vai ter que ficar todo mundo com o safety car amarelo e sair largado tudo de novo. Então é isso que traz o Banco Brasil hoje, né? É isso que traz esse concurso. Então, novamente, eu trago a informação, você decide o que você pensa disso tudo, né? Como eu disse, quanto mais o tempo passa, mais chega o resultado, mais difícil é de que algo se mude, né? Drasticamente. Então, vamos aguardar. Vamos aguardar o que vai acontecer. A minha opinião é de que, eu acho, tá? Minha opinião, novamente, eu acho que se houver um deferimento liminar, talvez seja para candidata, tá? Ou talvez se ande ação sem o deferimento liminar para decidir se vai ser anulado ou não. Sei lá. Então essa é a minha opinião, que pode estar inclusive errada, tá? Então, mas eu arrisco sempre dar minha opinião aqui no canal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês aí do Banco Brasil. A gente torcendo aí, faltam 48 horas praticamente para a gente ter o resultado, né? Então, espero que, novamente, você possa comemorar, torcendo aí pelos inscritos do canal, por aqueles que assistem o meu vídeo. E se você não comemorar, que você continue aí estudando, porque a gente tem vários concursos. É Banco do Nordeste, fazer um vídeo só sobre ele também, que é uma boa oportunidade para você que tá aí no cadastro reserva, ou não quer esperar ser chamado, ou vai ser chamado ano que vem no Banco Brasil, quer continuar, quer ser chamado logo. Então, é isso aí, não dá para parar. Como a gente sabe, é até a nomeação, né? E não até a aprovação. Esse é o insight aí do concurseiro. Grande abraço, Deus no controle e sempre. Não vai embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais 2 vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Mistreme dos concursos.